Bom dia, graça e paz. O salmista, no Salmo 95, versículos 6 e 7, faz a seguinte declaração: Ouvinte, adoremos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de suas mãos. Com essa recepção, nós nos encontramos nesta manhã para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. E é com muita alegria que neste momento desejo fazer junto com os irmãos entoando o hino de número 133 dos nossos hinários. Expressar uma frase, uma palavra de adoração ao Senhor. Te adoramos, Senhor Deus, pela tua misericórdia, pela tua companhia constante conosco. Amém. Eu te agradeço, a Deus, pela existência da nossa igreja. Amém. Amém. São essas expressões do teu povo, Senhor, que te adora em espírito e em verdade neste momento. Amém. Receba, Senhor, como cheiro suave, como aroma suave diante de ti, que as nossas expressões todas nesse culto sejam para louvor, glória e honra no teu nome. Amém. Amém. Nossos cultos são feitos de momentos. Cada momento a gente entra num processo, né? E esse é o momento de confissão. E nesse momento de confissão é não só um momento em que nós confessamos a Deus, é um momento pedagógico. Se você parar e prestar atenção, é um momento que você para se ver. Como está a trajetória de sua vida? É uma oportunidade que Deus nos dá fantástica de nós compreendermos como estamos. É um momento pedagógico. Então, nesse momento, nós temos a oportunidade
baseada nesse chamamento do Salmo, capítulo 139, versículos de 23 a 24. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Com essas palavras, façamos a nossa oração de confissão, cada um como sentir no seu coração mais reverente, sentados, ajoelhados ou em pé, conforme o seu coração deseja. Quero pedir ao irmão Angelino que nos conduza nesse período de confissão. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga, Senhor Deus e Pai, aquilo que temos feito que não é agradável a Ti. Amém. Ajuda-nos, Senhor Deus, o propósito de andar nos Teus caminhos e fazer a Tua vontade. Dá-nos entendimento, Senhor, de andar pelo caminho correto, o caminho que nos leva à perfeição cristã. Amém. É o que nós pedimos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 E temos uma declaração de perdão no Salmo de número 32, versículos 5 e 6. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não cobrei. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até essa parte. É maravilhoso quando estamos na presença de Deus por causa dessa certeza do salmista, de termos a misericórdia de Deus a nosso favor, que nos dá tempo para nós corrigirmos a nossa trajetória e aprendermos com Ele o que devemos fazer. É maravilhoso quando nós também temos a oportunidade de estar na presença de Deus para ser direcionado dessa forma. Porque quando não estamos na presença de Deus, vamos para qualquer direção. Então, essa palavra nos conduz à esperança. E com essa esperança no coração, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 271. Estão em
temos o momento das nossas informações, né? E eu tenho algumas aqui que a pastora nos deixou, para quem está sentindo falta da pastora, como eu. A pastora está participando do projeto da Semana para Jesus e ela deixou alguns recadinhos aqui, né? Pedindo para que a gente principalmente olhe para esse projeto, que é muito importante, ele alcança muitas vidas, né? Ora para que Deus abençoe o ministério da pastora lá também, né? Tem mais algumas informações aqui, que eu gostaria aqui que a Jairma, né, pudesse vir e dar essa informação a respeito da Assembleia da AMES. Bom dia, irmãos e irmãs. É um privilégio de estarmos aqui na casa do nosso Deus nessa manhã. Para cultuarmos, mas também nós temos questões administrativas. E o que eu queria pedir para os irmãos, no boletim de hoje, nós estamos publicando uma outra convocação. Então, nós fizemos a Assembleia da AMAS para a eleição da diretoria, mas não terminamos, então ela está suspensa. Então, daqui 3 semanas a gente vai retomar rapidamente, encerrarmos essa Assembleia e imediatamente iniciamos uma Assembleia extraordinária. E aí encerramos. Nós temos um prazo muito curto para registrar tudo isso em cartório, então eu peço o empenho dos irmãos e das irmãs que fazem parte dessa Assembleia, que venham, principalmente os que estiveram na primeira Assembleia e assinaram a lista. Então, como vai ser a continuidade, eu preciso que todos estejam aqui, orando para que Deus continue nos abençoando e também iluminando, né, essa caminhada, mas agradecidos por esse projeto que é realizado aqui na igreja. Muito obrigada. Amém. Temos mais algumas informações aqui. Tivemos, né, ontem, foi ontem, né? Antes de ontem, o casamento da Alice e do Edmiro. E temos alguns pedidos de oração que no final citaremos aqui alguns nomes, né? Inclusive entrou uma agora mesmo, né? E outro momento importante da nossa vida comunitária é o momento onde nós participamos, né? Então você é convidado a participar dessa obra importante que é fazer missão, né? Nós estamos aqui para fazer missão. Então, com alegria no nosso coração, não por necessidade, como diz as Escrituras, né? As Escrituras dizem, como que a Bíblia nos convoca à participação? Ela convoca a participação da seguinte forma: cada um contribua conforme propôs no seu coração. Não porque Deus necessita, está escrito lá, não por necessidade, né? Mas para que aquilo que a gente faz em conjunto tenha eficiência, tenha eficácia, para que a gente aprenda a estar junto. Contribuir é aprender a estar junto, é participar da comunhão, é onde todos são iguais. Já pensaram nisso? Quando as pessoas vão diante de Deus, Deus não olha para a quantidade das coisas que se faz, ela olha para o coração que faz. É onde todos são iguais. Todos são iguais. É uma equidade imensa. Para quem não lembra, Jesus está olhando junto com os discípulos, as pessoas contribuindo. E vai lá uma viúva e coloca tudo que ela tinha, todo o seu sustento. E vai o outro lá e coloca do melhor que ele tinha. Só que o melhor que ele tinha representava o que sobrou. E aquela viúva representava o todo. Mas o que é isso? Deus quer que você faça o que então? Ali é o entendimento do que representava. O que representa para você servir? O coração. Que tipo de oferta você faz? O coração da viúva está: meu sustento é o Senhor. E o coração do homem assim: não, eu me sustento, de vez em quando eu dou alguma coisa para o Senhor. É diferente. Então que nós possamos ter esse coração
ao participar, não é ao doar, não, porque tudo vem de Deus. Ao participar, possamos ter esse coração, amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 125 enquanto fazemos esse momento. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque Tu tem colocado nesta igreja, Senhor, pessoas que creem em Ti, ó Deus, pessoas que reconhecem que Tu és o soberano, Tu és o grande Deus, e por isso, Senhor, nós aqui estamos, ó Deus, te oferecendo um pouco, mas do muito, mas muito que Tu nos dás. Abençoe, Senhor, as pessoas que vieram, Senhor, doaram, Senhor, participaram, Senhor, desse momento. E abençoe também as pessoas que, por alguma razão, Senhor, não puderam oferecer, Senhor, um pouco do muito que Tu nos dás. Fica conosco, abençoe, Senhor, as pessoas que vão administrar esse valor, Deus, colocado no gasofilácio, e que a Tua bênção, Senhor, esteja sempre entre nós. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos em poucos trabalhadores, então temos que ter essa paciência. Vamos cantar do nosso cancioneiro, o número 91, seguido 94. No mundo se introniza muitas coisas. As pessoas intronizam muitas coisas no coração, não é verdade? Informação demais, seus egos, aquilo que elas desejam, né? Vão intronizando no coração, vão colocando suas prioridades. E essa canção convida a gente a entronizar aquilo que faz sentido para nós que estamos aqui em comunidade de fé. Nós queremos que Jesus seja o primeiro no nosso coração. E é
por isso que com alegria a gente canta essa canção. Em pé ou sentados, vocês, conforme vocês desejarem. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó Rei Jesus, e todo o lugar. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei, tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, a ti fazemos um trono de louvores, ó Rei Jesus, e todo lugar, ó Rei Jesus, e todo lugar. Formoso, maravilhoso. 94. 94. Glória que enche os céus, a terra. Sabe? Eu gosto muito de cantar. É por isso que vocês iam cantar sempre. Eu nunca fui profissional no canto, mas sempre gostei muito de cantar. Sabe por quê? Porque uma parte da minha vida eu passei em momentos muito difíceis. E nesse momento difícil de solidão, a única presença que eu tinha era a de Deus. E quando eu cantava, eu me alegrava. E quando eu medito nessas letras, que parecem ser antigas, a gente já cantou muitas vezes, tem gente que até já cansou de cantar isso, né? Até esqueceu. Eu olho assim, principalmente nessa parte. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quando a gente tem muita coisa na vida, a gente fica distraído e a gente não percebe nada disso. A gente tem muito a fazer, muita tarefa, muita coisa, e Deus dá mesmo essas oportunidades para a gente, mas a gente não pode esquecer de que é Ele que deu. E essa parada de você perceber a presença de Deus, adorar a Deus, tocar a Deus, sentir. Quando fala de tocar, é sentir Deus, contemplar, ver o Senhor. É de sentir. Isso faz um sentido tão profundo na vida. Quando você canta isso realmente de verdade. Então vamos cantar. Formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a vida, Senhor. Formoso és,
Neste momento, é o momento onde a gente para ouvir, para sentir, para entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã maravilhosa. Então, é um momento em que eu gostaria que vocês colocassem novamente um pouquinho em pé e orassem, para nós orarmos. Primeiro, para que Deus movesse o nosso coração, sensibilizasse-nos para a sua palavra. E depois, para que Deus abençoasse a Luciana, para que ela possa ser um instrumento usado na mão de Deus nessa manhã, para trazer-nos a palavra do céu para nós. Senhor, muito obrigado pela sua doce presença em nosso meio. Amém. E nós pedimos, ó Espírito Santo, que sensibilize o nosso coração, para que possamos entender profundamente a tua palavra, para que possamos sentir, para que possamos ser direcionados, para que a nossa vida possa cada dia mais glorificar o teu santo nome. Pedimos também, Senhor, que use a vida da tua serva, Luciana, que o Senhor possa instrumentalizar neste momento as suas palavras, para que ela possa trazer aquilo que o Senhor quer que ela fale para os nossos corações. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Podem se assentar. Olá, irmãos, bom dia. Paz seja convosco, amém? Não se esqueçam que domingo que vem, quem vir vai ganhar 2 abraços da pastora, hein? Porque hoje, né, contou o abraço de hoje, então, quando o domingo que vem chegar, você pode falar, professora, o abraço do domingo passado, né? Certamente ela mandou um abraço para os irmãos, continuemos orando, né? Orando por ela, né? Que está aqui. E gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 8, irmãos. E nós vamos conversar, vamos ler alguns versículos. Aí nós vamos ler alguns versículos que estão em Romanos 8. O versículo 1, todos encontraram em Romanos 8? Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. Depois nós vamos continuar lendo alguns versículos, amém? Então eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta. E é muito interessante porque no anuário, a data de hoje, um dos capítulos que a gente verifica é o Romanos capítulo 8. Mas, gente, Romanos é toda uma carta de amor, né? Mas este capítulo, eu amo, eu acho que o capítulo inteiro, porque ele é tão precioso, tão precioso. E eu convido você, durante essas semanas, né, que se alongam no mês de julho, finalizando, leia para você ver o capítulo todo, capítulo 8. Veja quanta preciosidade nós podemos encontrar neste capítulo. E
O Senhor foi falando comigo durante essa semana e eu fiquei pensando em algo que me toca muito, né? Eu trabalho no judiciário e trabalho agora numa área mais misturada, né? Que a gente fala, mais neutra, mas por muitos anos trabalhei na área criminal, a gente também via trabalho na área da família, e nós vemos uma realidade no nosso país, no Brasil. Existe uma realidade triste no nosso país. Vocês sabiam que milhares, muita gente mesmo, de brasileiros crescem sem o nome da certidão de pais no seu registro de nascimento? Vocês sabiam disso? Também alguns sem registro do nome da mãe, mas na maioria, a maioria absoluta, são registros em que colocam lá o nome apenas da mãe, não tem o nome do pai. Muitas vezes não é que a mãe não saiba quem é o pai. Não sei se você conhece alguém que tenha vivido ou que vive nessa situação, às vezes de ficar até os 18 anos, até os 20 anos, até essa idade. Às vezes a pessoa se torna pai, tem seus filhos, né, mas no seu registro não possui o nome do pai, e muitas vezes ele até já sabe quem é o seu pai. Muitas dessas pessoas não ouviram do pai: eu amo você, nunca receberam um conselho paterno que lhe ensinasse o caminho. Então, o vazio deixado por essa ausência paterna, muitas vezes ela produz uma questão que vai reproduzir na nossa sociedade muitas situações. Porque essa situação muitas vezes traz insegurança, baixa autoestima, medo de abandono, dificuldade para confiar nas pessoas. Por isso existem algumas iniciativas, né? Algumas dessas iniciativas, elas são do próprio governo, que tentam, vamos pensar numa situação que nós poderíamos fazer, e a sociedade em geral, a sociedade jurídica, né? O poder público, eles trabalham com algumas iniciativas. Existe uma iniciativa na Defensoria Pública chamada Meu Pai Tem Nome. Eu estou falando hoje para vocês sobre isso, desse projeto Meu Pai Tem Nome, porque ele, justamente uma coisa que eles nos avisam, né? E ele é um projeto que se iniciou nesse mês de julho. Todo mês de julho tem, na maioria das vezes, porque vai forçando o mês todo e aí chega em agosto. É como se fosse um grande mutirão, em que acontecem várias coisas, em que as mães chegam até a Defensoria Pública, levam suas testemunhas, falam das suas queixas, e de uma forma sem pagamento de taxas, uma forma gratuita, eles conseguem falar: olha, eu trouxe testemunhas, essa pessoa seria o pai do meu filho, e se abrem processos, né? Tudo isso para tentar, às vezes, chegar ao nome do pai, para que o pai venha voluntariamente, ou ele é convidado aí. Vocês conseguem imaginar uma situação dessa? Esse projeto, então, ele é para reconhecer a paternidade. Ele trabalha com a restauração de direitos, porque aqui, não a criança, mas aí mesmo assim, por exemplo, aquele jovem, se ele já está casado, os filhos dele, na certidão de nascimento dos filhos, podem fazer a inclusão do avô paterno. E isso é muito precioso. Eu vi essas coisas acontecendo na minha infância, porque minha mãe, que é professora comunitária, e sem haver qualquer situação dessa, ela se virava assim de uma forma maluca quando ela chegava uma certidão com o nome de uma criança, que ela sabia que era o pai, tal, e não tinha o registro do pai. E eu lembro, eu era criança, eu não entendia aquilo, não entendia o incômodo da minha mãe, mas ela fazia muito isso. E aí, isso me lembrou muito de Romanos, e esse cuidado, de repente, que também nós vamos receber
de Deus. Mais do que acrescentar ao nome do documento, o que procura se devolver para essa pessoa é uma dignidade e um pertencimento. Vamos falar juntos? Pertencimento. Por mais importante que seja esse reconhecimento humano, existe uma verdade ainda maior. Há um pai que escolheu colocar o seu nome sobre nós. É um pai que nunca nos abandona. Nós vamos ver isso. É um pai que nos adota. E nós vamos continuar lendo também sobre essa situação maravilhosa quando nós recebemos isso, essa oportunidade de sermos recebidos por Deus como filhos amados por meio da aceitação. Paulo ele está escrevendo aos cristãos em Roma, certo? Então lá eles estavam passando já por situações difíceis, já havia muita situação complicada. E esse conforto paulino, né, de levar Jesus, de levar esse amor de Deus, essa afetividade de Deus para com as pessoas não era muito comum. O que era comum era a dureza. O que era comum era obedecer aí. O que era comum era, olha, não sei não, hein? Se eu fosse você, prestava atenção. Porque provavelmente ou você ou seu marido pecou e pecou feio. Senão seu filho não ia nascer doente. Às vezes eram situações assim que as pessoas tinham que ouvir na sua sinagoga, na sua comunidade de fé. E aí Paulo leva um outro lado para os romanos, né? Eles já enfrentavam perseguições, eles carregavam culpas do pecado. Era uma igreja mista, não tinha apenas de Deus, certo? Não era apenas de Deus. Tinham outras pessoas ali também. Tinham muitos gentios que reconheciam Jesus como o seu Salvador. E todos precisavam se lembrar de uma verdade. Em Cristo, ninguém mais é órfão espiritualmente. Então hoje, aqui em Romanos, nós vamos ver que Deus não apenas perdoa pecadores. Aqui nós temos é como se Paulo estivesse falando a pessoas que conheciam muito do direito, porque eles iam, né, isso no seu dia a dia. Olha, não tem mais condenação. Se não tem mais condenação, é porque em algum momento teve. Se não tem mais condenação, já havia uma sentença clara. E a sentença era certa. Depois Romanos a gente vai ver lá na frente que o salário do pecado é a morte. E aquelas pessoas sabiam que esse afastamento de Deus era o que traria a morte, uma morte eterna. E Paulo falava para eles agora, olha, hoje nós temos um Deus que não apenas perdoa você enquanto pecador, mas Ele te faz dele filho e coloca neles o seu Espírito Santo. E lhe dá deles também uma esperança que não vai ser destruída. Uma esperança indestrutível. Já pensou isso? Ter no seu coração uma esperança que nunca se acaba? Em Cristo não há mais condenação. Então o Evangelho, retirando aquilo que nos separava de Deus, porque eles sabiam dessa situação. Em algum momento, o que nos separava de Deus? O pecado. Fizemos um momento de confissão aqui e sabemos disso. O pecado continua sendo uma muralha que separa o homem de Deus. Mas quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo, não é apenas mais, né? Não é o pecado ali. Existe pecado
pecado e culpa. Deus tenta se aproximar do homem, mas o homem pecou, o homem sente culpa, sente-se não merecedor deste amor, e é necessário então conhecer de perto a graça de Deus. E é sobre essa graça que Paulo fala aos romanos. Nós não fomos aceitos porque nós, cada um de nós, conseguimos vencer o pecado. Não. Foi porque Cristo se fez pecador. Ali na cruz, os nossos pecados, aquilo que nos afastava de Deus, foi para Cristo. E através desse ato salvífico, nós alcançamos redenção. Nós fomos aceitos porque Cristo venceu por nós. E veja bem que interessante. Lembra que nós estávamos falando sobre a questão da orfandade, né? O Espírito ele vai nos mudando. Lá em Romanos capítulo 8, você vai ver que interessante que nós temos um versículo 15, que eu gostaria que se alguém pudesse ler para nós, bem alto. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual amamos. Abba, Pai. Amém? Olha só que coisa incrível. Os romanos, quando Paulo fala sobre isso, olha, basta de medo. Não é mais tempo de vocês voltarem para essa sensação de medo, essa sensação de insegurança, essa sensação de que Jesus não está mais aqui na terra e você está sozinho. Não, ele já venceu, ele venceu o mal, ele venceu o mundo. Então você não vai receber agora, na ressurreição de Cristo, um espírito de medo. Chega, ele te dá, ele concede a nós um espírito de somos não apenas mais pecadores que se arrependeram, somos filhos, somos adotados, né? E essa parte era muito conhecida naquela época. Não sei se vocês se lembram assim, por exemplo, quando a gente vê livros de história dos romanos, eles tiveram vários imperadores, né? E os imperadores, em algumas situações, havia a questão de adotar uma outra pessoa como filho dela. E nessa adoção, a pessoa recebia muitos direitos. Vocês lembram disso? Porque assim, a nova família era aquela família ali. O imperador adotava, por exemplo, o seu enteado, e a partir dali, aquela pessoa iria receber todos os seus benefícios, ia ser filho do imperador. Mas isso foi sempre interessante para eles? Não, nem sempre, tá, gente? Muitas vezes foi a briga no império. Muitas vezes trouxe sangue, muitas vezes trouxe mais separação da família. Mas na Bíblia toda, quando você começa a olhar para a Bíblia, você percebe pessoas e exemplos que eles sabiam dos seus pais na fé, pessoas que viveram situações verdadeiras de adoção. Por exemplo, Abraão tinha um sobrinho que caminhava com ele, e Abraão o ajudava em tudo. Ele saiu jovem, se casou, sua mulher teve filhos, e o seu sobrinho era como se fosse seu filho, porque quando Abraão deixou a casa do seu pai, deixou tudo, e Ló foi com ele. Sabe essa questão desse cuidado paternal? Aí você vai ver outras situações também. Por exemplo, quando não é que Eli adotou Samuel, mas, por exemplo, quando Ana desmama Samuel, ele tem uma criancinha. Ele é pequeno. Ele precisa de
dedicação paternal, né? E Eucana não vai estar ali. E como ele vai estar ali? Ele vai ser o seu pai espiritual, vai ser o seu cuidador. Então você imagina, eu fico imaginando como foi gostoso, mas ao mesmo tempo não foi tão fácil para ele cuidar de Samuel. Ele era uma criança. Eu vejo o meu neto, que está no período de desmame, eu fico imaginando, meu Deus, ainda bem que Ana deixou ele crescer bem e levou para ele, mas ele teve aquele cuidado. E era isso que Paulo lembrava aos romanos: não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual podeis falar Abba. 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 As crianças chamavam o seu pai de Abba, né? Que paizinho. Mas os adultos também chamavam os seus pais de Abba, que significa pai, né? E eu fico imaginando para pessoas que não estão vivendo uma vida fácil, poder falar com Deus nessa condição que Jesus falou. Uma das palavras, das últimas palavras, lá em Mateus 24, você vai ver, deixa eu ver se eu acho aqui, Mateus 24. Acho que pulei aqui. Desculpa. É Marcos 14. Olha como é diferente. Eu falei bem diferente. Marcos 14, no versículo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava. Diz no versículo 35. Jesus está orando num jardim chamado Jardim do Getsemane, e ele está conversando com o seu pai, num momento nada fácil, hein? No momento em que ele já antevê a sua dor, ele já sabe que Judas saiu para trair, Jesus está ciente de toda a situação. Jesus sabe que as coisas não vão ser fáceis e que tudo que ele já cresceu e aprendeu e sabia da sua missão ia se concretizar, finalizando ali, né? E aí ele diz assim: olha, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Sabe, a palavra Abba, ela traz, acima de tudo, uma questão de proximidade. Não é aquele pai que você tem medo de falar, sabe? Gente, não é o pai que você tem medo de falar. Não é um pai que você quer agradar, você faz de tudo para você ter um ponto positivo com o pai, como se ele fosse o seu eterno professor. Não, mas é um pai perto. É aquele pai que você pode falar: posso conversar com você? Pode. Posso falar com você? Só um momento. Mas ele vai estar sempre te ouvindo. Esse é o Abba. E isso que Paulo quis falar e anunciou aos nossos irmãos em Roma: vocês receberam um espírito de adoção pelo qual você pode chegar perante Deus e, assim como Jesus, falar Abba, porque Abba está perto. Abba está perto. E é isso que nós... E ele fala assim, é mais interessante porque ele, repetindo o versículo, ele diz assim: mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba. Clamamos. Aí é como se não fosse apenas um oi pai, não é mesmo? Porque para você
geralmente aumentar o tom de voz. Você vai falar: preciso de ajuda? E deve ser uma situação maravilhosa. Deve ser uma situação muito boa poder contar com o Pai. Eu recebi isso na minha conversão a Jesus Cristo, aos aproximadamente 7 anos, como algo profundamente maravilhoso. Saber que eu tinha um Pai presente. Porque para mim foi muito difícil conseguir entender aos 3 anos e meio que meu pai tinha me deixado. E que ele tinha escolhido uma outra família, uma outra pessoa que ia me ver de vez em quando. Ele estaria lá alguns meses, outros, mas eu veria. Mas no momento em que eu precisasse de verdade, assim, acontecesse alguma situação, me desse uma crise de asma, eu ia ter que chamar para minha mãe. Né? Eu não ia poder contar com ele porque ele não estava tão perto de mim assim. Não havia essa comunicação facilitada. Mas quando eu descobri em Deus essa questão da paternidade, eu me encantei. No começo não foi tão fácil. Primeiro eu falei: será que Deus é bravo? Será que Deus é como meu pai, que eu tenho que acertar todas as conchinhas para ele falar: e aí, tal? Será que ele faz isso? Será que eu não posso errar nunca com meu pai? Esse novo pai? Mas eu fui percebendo que não. Aos poucos vou vendo a maturidade e estar perto de Deus, através de Jesus Cristo, me fez me tornar uma criança feliz. Aquela angústia, nunca fui órfã, vocês estão entendendo? Não é questão da orfandade em si, mas a ausência de um pai terreno me fazia sentir essas inseguranças. E por incrível que pareça, quando eu pude contar com Deus como pai, e como foi bom isso ter sido apresentado na minha infância, porque naquela época foi realmente uma coisa que eu precisava muito. E então, porque olha, a minha identidade, a identidade dos romanos, era isso que o apóstolo Paulo estava falando para eles, era o seguinte: a sua identidade, ela não pode mais ser construída pelo abandono que nós sofremos, né? Porque o Espírito que nos faz clamar Abba, Pai, também nos transforma para sermos semelhantes a Deus. E é isso que eu paro para pensar aqui. John Wesley falava sobre isso, mas falava sobre essa característica do cristão. O Espírito Santo nos orienta, ele nos facilita. Nós temos a adoção de filhos, mas o cristão deve ser parecido com o seu pai. Ele vai tomando o jeito do seu pai. E assim, mas ele é adotado, ele é mundano, e assim, a santificação faz isso. Você se aproxima de Deus, e você vai se separando para Deus. E é uma coisa que assim, são dos dois lados. É Cristo entre você e Deus. É o Espírito Santo te orientando o que fazer. Então, não é que as coisas vão ser fáceis. Agora você é filhinho de papai. Você pode falar papai para Deus? Sim, posso. Mas existe uma responsabilidade. Porque como John Wesley falava, o cristão tem que ser parecido com Deus. Então as coisas do mundo não podem mais nos dominar. Quando nós nos deixamos, né? Quando nós tomamos para nós essa alegria, não posso mais viver nesse medo. E uma outra coisa que falamos sobre adoção também, no Brasil, também existe muito isso. Da questão, né, da adoção, até a questão da adoção afetiva que existe, por exemplo, quando muitas vezes aquele senhor, aquela pessoa, não é o pai biológico, ele é o padrasto, mas ele adota.
Eu não sei se é o filho da sua esposa, e aí eles convivem. Eu não sei se vocês já viram situações em que você fica pasmo quando você descobre que a pessoa é filiada, é filho, que o fulano, que a fulana, que aquela moça, que aquele rapaz, são pais daquele adolescente, daquela criança, e são pais adotivos. Porque muitas vezes aquela criança se torna parecida até fisicamente com seus pais. Ela vai pegando os trejeitos dos seus pais. Ela anda parecida com o seu pai. Porque a convivência, eu não sei se você já viu isso, mas a convivência vai ficando tão forte, aquele negócio vai agindo de um jeito tão interessante, que a aparência é afetada. Não sei se vocês já perceberam isso. Muitas vezes eu vi isso acontecendo e a gente conversava, às vezes lá onde a gente trabalha, nossa, é incrível, porque você vai acompanhando, né? Às vezes a família, e você vai vendo que a criança vai crescendo e pegando o jeito do pai. E provavelmente é isso que Deus espera de nós. Nós temos que ter o jeito de Deus. Nós temos sim que termos o jeito de Jesus. E como termos o jeito de Jesus? Como nos parecermos com Ele? Sabendo que o Espírito de Deus, Ele vive em nós, Ele habita em nós, nós não estamos só. E a adoção, então, ela muda a nossa caminhada. E o que Romanos também vai trazer em alguns versículos, você vai ver que o Espírito de Deus, que está aqui conosco, que é isso que eu acho muito incrível, o Espírito Santo de Deus, enviado por Jesus, está conosco. Eu já espero Jesus praticamente desde que eu conheci Ele, porque naquela época nós sabemos que Jesus voltaria, esperávamos assim a volta de Jesus. E por incrível que pareça, acho que eu tinha 6 anos, havia uma roupa minha lá, que eu não deixava, minha mãe mandava lavar, fazia minha mãe lavar, passar e guardar na minha gaveta. Era uma bendita saia branca, com uma camiseta branca, com um shortinho branco, que eu não queria usar nada. E eu falava assim, não, essa aqui é a roupa que eu tenho que usar quando Jesus voltar. Até a minha mãe me explicar que Jesus ia voltar, mas nós íamos ser transformados. Mãe, eu tenho que estar com uma roupa muito limpa, porque lá no livro eu vi que lá todo mundo tem umas roupas bonitas, são transformados. E eu guardava aquela minha roupa branca para isso. Olha só a visão de uma criança. Mas, sabe, esperávamos Jesus a todo momento, e isso é maravilhoso. Mas uma das coisas que por muitas vezes eu vi escapar entre os cristãos foi perceber o Espírito Santo, que é o Deus entre nós, que foi enviado por nós, para que nós ficássemos órfãos. Jesus falou, olha, eu estou indo para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sós. Eu vou enviar um Consolador. Olha só que coisa mais gostosa. Consolador. Olha só a característica que Jesus disse sobre o Espírito Santo. O Consolador. Geralmente tem que ter muita proximidade. Agora não é só proximidade física, porque agora os meios tecnológicos eles nos permitem muita coisa de proximidade. Mas tem que ter essa proximidade para se falar de um Deus, um Espírito que consola. Em Romanos capítulo 8, versículo 26 e versículo 27. Será que alguém poderia ler para nós uma voz bem alta? Também o Espírito
Obrigada, Pantera. Deus abençoe. Que coisa incrível. Você não sabe mais o que falar. Você já não tem mais palavras. Eu não sei se você já vivenciou isso. Mas o Espírito de Deus conhece o que você está pensando. Ainda nem chegou na sua boca a palavra. O Espírito Santo, ele consegue entender o que está lá dentro de você. Porque é em você que ele habita. Eu li a história de Davi e eu fiquei prestando atenção em alguns versículos. O profeta Natan saiu da casa de Davi e a mulher dele, que diz da mulher de Urias, Betseba, já estava quase para dar à luz. Está em 2 Samuel, capítulo 2, 12. E aí, essa criança nasceu muito doente mesmo, quase já prestes a morrer. Então, o que acontece? Davi passou a buscar a Deus pela criança. E Davi, a princípio, ele orava, porque você imagina quando assim ele lembra da culpa que eu falei sobre a questão pecado e culpa. Davi se sentia culpado porque seu filho nasceu doente, culpado porque seu filho estava à beira da morte, e ele implorava perdão a Deus, ele implorava. E a Bíblia diz que as pessoas levavam comida para o rei Davi. Olha, trouxe aqui teu manjar, trouxe aqui tua água, trouxe aqui teu vinho. Ele não queria nada, não. Tudo que ele queria era ficar lá sozinho, vestido com roupas de humilhação, sem nenhuma indumentária de rei. Naquela hora ali ele se sentiu o pior dos céus. Passou o primeiro dia, passou o segundo dia, e as pessoas iam entrando, porque o filho dele ia piorando, e Davi foi com a sua alma também, estava adoecida ao extremo. Mas Davi buscou a Deus, mesmo se sentindo culpado. Davi buscou ao seu bom pastor, porque ele foi o rei que contou da ovelhinha que tinha se perdido e que foi encontrada pelo seu pastor. E a Bíblia diz que Davi ficou uma semana sem comer, ele já não tinha mais palavras. Mas eu tenho certeza que isso de Romanos que está aqui, essa promessa também aconteceu com o rei Davi. Sabe quando ele já não tinha mais palavra e que ele se derramava em lágrimas, em choro? O Espírito Santo, ele levava as suas orações a Deus. Quando a criança se foi, os seus servos chegaram ao rei Davi e falaram assim: rei, Nenezinho morreu. O rei Davi se levantou, tomou banho, foi para a casa do Senhor, adorou a Deus, voltou para sua casa, se alimentou, conversou com a sua esposa Betseba, a consolou. Depois ela ficou grata novamente, teve um outro filho. Quem se lembra do nome do outro filho dela? Salomão, ou como Natan chamava Gedidias, o profeta mudou para Gedidias, Salomão. E através de Salomão veio Jesus Cristo. Na linhagem de Salomão, veio Jesus Cristo. Davi foi consolado. E é isso que é interessante. Essas promessas que temos em Deus. Nem sempre, às vezes, as coisas acontecem do jeitinho que a gente pediu ou que a gente imaginava. Porque essa dor acontece. A gente vê separações em nossas famílias, casamentos de 18, 20 anos se desfazendo. Você orou? Orou sim, pode ter certeza que você orou. O Espírito Santo levou? Nós vemos situações em que há guerras nos países, situações em que existem mortes, existem tremores, as coisas difíceis, existem perdas.
existem lutos, mas o Espírito Santo deixou de conversar com Deus quando você não tinha mais nenhuma palavra para dizer perante Deus? Eu acho que não, né? O Espírito Santo conversou. Senão não haveria o consolo. Senão não haveria essa certeza de que Deus está com você. Não haveria essa certeza de que Ele é Abba. Porque o mais interessante que eu vejo aqui é quando você, lá em Romanos, no capítulo 8, e nós temos esses outros versículos que falam assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Assiste, vamos falar essa palavra juntos? Assiste. Só que esse assiste não é de assistir como alguém está assistindo um filme, alguém está assistindo um teatro, né? De fora, assim, olhando. Esse assistir é de estar junto, é de colaborar. É nisso que significa esse verbo assistir. Ele está ali, do seu lado, colaborando. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então o Espírito Santo está do seu lado, ele vai conhecendo o seu coração, ele sabe tudo que está lá dentro, né? Ele sabe as suas dores, ele sabe as suas queixas, ele sabe às vezes aquele sentimento de culpa que você ainda não conseguiu largar, mesmo sabendo que Jesus Cristo já perdoou, sabe aquele sentimento de falta de auto-perdão, que às vezes do nada começa a nos acometer, aquilo, isso aconteceu por causa disso. Eu não sou merecedor mesmo, o Espírito Santo conhece. E Ele vai transformando. Já não tem palavras na sua boca, mas Ele vai pegando tudo aquilo que sai em você. E Ele leva para Deus. Aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele quem intercede pelos santos. Amém? E é isso que nós temos em Romanos capítulo 8. Depois de tudo isso, nós temos uma promessa linda, maravilhosa, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. E cooperam é isso mesmo, cooperam. Uma coisa é cooperando aqui, a outra coisa se ajeitando ali. São essas coisas. As coisas vão se encaixando, se ajeitando. Aquilo que às vezes aparentemente era uma coisa ruim, uma coisa negativa, passa-se semanas, passa-se meses, e aquela situação é mudada para o bem, porque as coisas elas vão cooperando. Você tem respostas da sua oração na sua vida? Você tem essa certeza que o Espírito Santo, Ele está com você? E essa alegria da salvação e adoção? Então, essa é a nossa certeza, e é isso que eu peço para que nós lembramos. Se alguém perguntar o motivo da sua fé, onde está o seu Deus, que você tenha mansidão para responder. Quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu posso falar Abba, como Jesus lá no Getsemane. Como eu vou permanecer firme? Como eu vou conseguir ficar firme? E se as provações vierem? E se as lutas vierem? E se alguém me provocar muito? Você vai ficar firme pelo Espírito Santo. E se eu cair? O Espírito Santo te ergue. Ele te fortalece. E quando eu já tiver orado tudo que eu tinha que orar, já busquei todos os jeitos que eu tinha para buscar. E se eu não souber mais o que dizer? O Espírito Santo, ele intercede por mim. E para que
tudo isso, para que haja paz no nosso coração, porque essa é a nossa esperança. Essa é a esperança eterna, preparada por Deus. O Senhor, Ele nos concede perdão, mas Ele também nos concede a adoção. E hoje o Espírito Santo, Ele continua colocando em nossos lábios essa palavra, Abba, Pai. Mesmo quando a gente não sabe mais o que pedir, como pedir. Abba, Pai. Eu vou ver se eu consigo colocar uma música. E eu gostaria que, se você tem um pedido de oração, que você pensasse, porque nós vamos orar juntos. Essa semana vai ser uma semana muito especial. Nós vamos orar por algumas pessoas. Vamos ver se eu consigo. E essa canção, ela fala sobre esse Abba que está perto de nós. E certamente você se lembrou de um pedido de oração, porque sabe aquela oração que você já fez, inspirem-se as palavras, o Espírito Santo sabe conhecer essa oração, e Ele vai transformando esse seu gemido perante Deus em pedido. Quem tem algum pedido de oração que gostaria de colocar? Nós, enquanto igreja, vamos orar. Nós temos a irmã do Monoburo. Ela está doente, né? O nome dela é? O nome da sua irmã, Monoburo? Qual o nome da sua irmã?
sua folhinha? Não, marquei sim. Como é o nome dela, agora? Da sua irmã que está internada? O nome da sua irmã? Kyoko. Vamos orar por Kyoko, que está internada. Alguém mais tem algum pedido de oração? Ela está internada. Sim, vamos orar por Kyoko. Mais alguém tem algum pedido de oração? Não tem? Mais? Pode falar? Esses pedidos? Amém? Vamos fazer uma oração da seguinte forma. Os irmãos têm os seus pedidos, vão colocando e a igreja diz: ouve, Senhor, a nossa oração. A irmã Mercedes vai fazer 100 anos essa semana. Uma oração de gratidão pela irmã Mercedes. A irmã Elza, desculpa. Mercedes, a irmã Elza vai fazer 100 anos, desculpa. Amanhã. Tem também a oração pela Gláucia Para a irmã Cláudia. e outro que eu não vi lá. Pela Semana para Jesus, que vai ser durante toda essa semana. As pessoas que estão lá, trabalhando em várias partes do projeto. Mais alguém? Vamos então orar? Ficamos em pé. Os irmãos vão colocando os pedidos e nós dizemos: ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor Deus Pai, ouve, Senhor Deus, a nossa oração por ela, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a minha oração. Senhor, eu te peço pela saúde da minha filha Ana, que o Senhor possa abençoá-la, curá-la, Senhor. Ouve, Senhor, a nossa oração. Ouve, Senhor, a minha oração por ela. Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, te agradecemos pela vida da irmã Elza, pelos seus anos de vida, pelo exemplo de fé que ela é, que o Senhor possa, neste momento, estar com ela, abençoando aquelas pessoas que estão auxiliando ali. Ouve, Senhor, a nossa oração. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que tivemos de estar reunidos juntos na tua presença, porque a tua palavra diz que onde está 2 ou 3 reunidos, no teu nome, o Senhor está presente. E essa é a nossa fé, nós cremos na tua presença aqui, na alegria que nos deste ao coração, através de tudo que foi feito e através da tua palavra que falou no nosso coração. Senhor, continue, ó Espírito Santo, falando conosco, caminha conosco durante essa semana, para que possamos, como diz a sua palavra, ser parecidos, possamos ter as suas características, para que o mundo reconheça em nós filhos de Deus. Assim como a sua palavra diz que nós somos adotados, e agora o Espírito testifica em nossos corações que somos filhos. Que nós possamos transmitir com verdade essa mensagem, com as nossas vidas. Conduz cada um de nós em paz para os nossos lares, em segurança. Abençoa o momento que vamos ter aqui de estudos de escola dominical, para que a palavra continue trabalhando no nosso coração. Amém. E possamos ser cada dia mais inspiradores, abençoadores, sermos uma bênção nos lugares onde formos, nos lugares onde pisamos, nos lugares onde habitamos. Que o Senhor possa conceder essa oportunidade de nós participarmos do seu reino dessa forma. Amém. Em nome de Jesus, que oramos assim, orando também como o Senhor nos ensinou a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal,
pois teu reino, o poder e a glória para sempre. A escola dominical será aqui no templo. Que todos tenham um ótimo domingo, uma ótima semana, abençoada por Deus. Amém. Amém.